citologia, que a gente chama de biologia celular, o Enem vem com biologia celular. Eu trouxe duas questões para a gente trabalhar nessa aula, porque assim, ora vem falando de membrana, ora vem falando de organelas. Ou é uma coisa ou vem a outra. E para a membrana, eu já vi, acho que umas 5 questões relacionadas a esse. Umas 5 não, só da parte de transporte de membrana, umas 5, mas sempre tem questões relacionadas à membrana. A gente sabe que a membrana, ela está presente em todas as células, seja ela procarióticas ou eucarióticas. E a gente tem o seguinte, a membrana, ela é semipermeável, ou seja, ela controla quem entra e quem sai, diferente da parede celular, que é permeável e aí não controla nem controla nem a entrada e nem a saída. E essa foi uma questão também recente, foi do ano passado, mas o Enem, ele vem com essas questões em anos anteriores também, só mudando o enunciado, vem com gráfico, vem com a imagem, ele já trouxe as questões não só de transporte, mas as especializações da membrana. Ele comparou uma chapa de metal, quem tem a apostila de biologia, acho que tem essa questão. E depois ele fez como se fosse um estilo de sanfona nessa chapa de metal e perguntou que especialização era aquela da membrana. Então, membrana é recorrente na prova do Enem. Então, se liguem, revisem, resolvam questões referentes à membrana. E também sobre as organelas. Porque, assim, o que é importante saber das organelas? Função. E se tem alguma doença relacionada a essas organelas, mas a gente fala daqui a pouco. A gente tem o seguinte, para essa questão específica, ele trouxe transporte. E aí, antes da gente resolver a questão, a gente vai entender um pouquinho de transporte através da membrana. A gente sabe o seguinte, existe transporte ativo, passivo e em bloco. O transporte passivo é aquele que gasta pouca energia. Mas tem livros que ainda trazem, ocorre sem gasto de energia, isso não é verdade. Ele gasta pouca energia, porque é a favor do gradiente de concentração. E o transporte ativo, aí ele gasta muita energia, porque vai contra o gradiente de concentração, e o exemplo clássico disso é a bomba de sódio e potássio. Eu costumo dizer nas minhas aulas o seguinte, se você vai subir uma escada rolante, você pegou o degrau da escada rolante e subiu. Você está gastando muita ou pouca energia? Pouca. Mas você não gastou energia? Gastou. Então você está fazendo transporte passivo ou transporte ativo? Passivo. Porque você está indo a favor do gradiente, você está indo no sentido. Agora, se você for subir uma escada rolante, na de descer, você sobe? Sobe. Com muita dificuldade, mas sobe. Já vi pessoas que não subiram, não porque elas estavam tentando fazer esse experimento, mas às vezes por ingenuidade ou por falta de atenção. Mas se você for subir uma escada rolante, na de descer, você está indo contra o gradiente de concentração. Nesse caso, você vai gastar muito mais energia se você fosse descer normal ou subir normal. Entenderam? Como eu trouxe uma ilustração para vocês de transporte passivo, que obedece o gradiente, aquela coisa linda e maravilhosa. Existem 2 tipos de transporte passivo. Difusão, que a difusão pode ser simples e a difusão pode ser facilitada. A gente tem difusão e osmose. A gente só tem que ter isso na cabeça. Transporte passivo, difusão e osmose. O conceito de um é o oposto de outro. Se você sabe um, você vai saber o outro. Isso é um fato. A gente tem o seguinte. Na difusão, temos aqui o meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Aí a diferença da difusão facilitada. A gente tem o seguinte. Na difusão facilitada, veja que é tudo a mesma coisa. A gente só tem uma diferença. Difusão facilitada, a gente vai ter a participação de enzimas. Na simples, não. Outra coisa importante, não esqueçam,
Difusão, quem passa é soluto. E o que é o soluto? Água, sais. Lá na osmose, que a gente vai ver daqui a pouco, é solvente. Então, se a questão fala, por exemplo, o sal de cozinha, se a questão fala de açúcar ou qualquer outra substância que dissolva na água, a gente vai ter como resposta linda e maravilhosa difusão. Se é água, a gente vai ter como resposta osmose. A gente tem o seguinte: do meio mais concentrado, que a gente vai chamar de hipertônico, vocês também vê essas questões lá em química, e para o meio menos concentrado hipotônico, ou seja, vai do mais para o menos. A mesma coisa na difusão facilitada, do mais para o menos. Só que no segundo caso, com a participação de proteínas, tá? Já na osmose, não. Veja, a gente tem membrana semipermeável igual à membrana plasmática, já que é um transporte através da membrana. Vamos ter em azul as moléculas de açúcar e em preto as de água. Onde está mais concentrada a água? A gente tem maior concentração de água aqui. Então, aqui é o meio mais ou menos concentrado? Com a água. Mais. E aqui é o menos. Então, a gente vai ter a água passando daqui do meio menos concentrado. Aí já trocou. A gente tem que ir bonitinho. Aqui estava mais concentrado, aqui menos concentrado. Deixa eu ver. A gente teve o transporte, mais e menos. Então, na osmose, como a gente vai ter o oposto lá, deixa eu só voltar aqui rapidinho, só para vocês entenderem. A gente tem aqui do mais concentrado para o menos concentrado. Logo aqui vai ser do menos concentrado para o mais concentrado. E a gente consegue ver isso aqui, do menos para o mais. É porque eu pensei que tinha trocado a imagem. Então, do menos concentrado, que a gente chama de hipotônico, para o mais concentrado hipertônico. Então, o que vocês precisam não esquecer de jeito nenhum? Difusão, do mais para o menos. Osmose, do menos para o mais. E com isso você não erra uma questão de transporte pela membrana no Enem. Então fiquem atentos a isso. Ele contextualizou a questão, veio bonitinha. Uma cozinheira colocou sal. Sal, a gente sabe que não é solvente. A gente sabe que é o quê? Água. Então, se a gente sabe que é água, a gente vai ter como resposta o quê? A gente já matou aqui, né? Não precisa nem ler o resto. O resto é só para a gente ter uma questão bonita, para a gente ter um enunciado bonito, para não ficar sonsação. Mas a gente sabe que sal é soluto. Não dá para escrever soluto, não. E é melhor nem escrever, porque fica uma tristeza. Vocês já viram o desenho anterior, que aquilo ali foi complicado, pesado, eu diria. O sal, que é soluto. E eu disse a vocês o quê? Na questão, que quando é soluto, a gente vai ter quem? Difusão. Se fosse solvente, a gente teria o quê? Osmose. Mas a gente já sabe que o sal é o quê? Soluto. A gente não precisava nem terminar de ler, mas a gente vai ler bonitinho para a gente ter certeza. Mas na prova do Enem, para a gente não perder tempo, se você já sabe, sal, soluto. Quem é que passa pela membrana? Qual é? Se sal é soluto, então esse soluto vai passar através da osmose ou da difusão? Né? Para ser osmose tem que ser água, tem que ser solvente. Então não é água. A gente tem o seguinte, antes que você me pergunte, e o que é fagocitose, exocitose e pinocitose? Isso aqui faz parte do transporte em bloco. Exocitose é o englobamento de partículas para fora da célula. Já a fago e o pino são exemplos de endocitose, ou seja, englobamento de partículas para dentro da célula. Aí, quando a partícula é sólida, a gente chama de fagocitose, fago, comer. E quando a partícula é líquida, pinocitose, pino, beber, normalmente gotículas de gordura. Aí a gente tem pinocitose. E a exocitose seria de dentro para fora. A endocitose
de fora para dentro. Se a partícula é sólida, é uma endo do tipo fagocitose. Se líquida, pinocitose. Aí a gente já nem trabalha mais com isso aqui. A gente já fazia, sabe o quê? Riscava a letra B, riscava a letra... A gente já está riscando. E aqui? Porque não tem nada a ver com sal. Aí a gente ficaria na dúvida apenas com a A e a letra E. Só que a letra A vai ser eliminada porque a gente não está falando de solvente. A gente está falando de soluto. Sobrou apenas a letra E. Simples. A gente não precisa nem ler o enunciado. Entenderam? Como é as questões do Enem? Fáceis, práticas, e assim que não requer que a gente se descabele, se desespere na hora. É só a gente manter a calma, a beleza, e dizer assim, eu assisti a aula da professora Cristiane Santos e vou gabaritar as questões de biologia no caderno de ciência da natureza.